Depois do golpe de 1964, as resoluções da Quinta Conferência, a Conferência de Reorganização de 1962, as resoluções ficaram obsoletas, não estavam valendo mais. Aquela conferência foi feita para uma outra realidade. E não era possível fazer uma conferência ou um congresso logo após o golpe por conta da repressão política. Então, algumas das resoluções partidárias naquele momento foram feitas por reuniões do Comitê Central. Uma reunião muito importante depois do golpe foi a de agosto de 64, onde o partido aprovou um documento chamado O Golpe de 1964 e seus Ensinamentos. Esse documento ele fazia algumas autocríticas às resoluções anteriores, que igualava Jango ao imperialismo, ou colocava algumas questões, não aprofundava algumas questões importantes entre as forças políticas da correlação de força da primeira metade da década de 60. Esse documento apontava, diferente de outras forças políticas, que a ditadura veio para ficar por muito tempo. Outras forças políticas diziam que aquilo era para alguns meses, algumas semanas, ou no máximo um ano. E o PCdoB dizia que não. O golpe veio para ficar por bastante tempo e era necessário se preparar para esse momento. Esse documento foi passado por diversas forças políticas que gostaram da avaliação do PCdoB, acharam uma avaliação profunda, uma avaliação séria, e partes de algumas organizações vieram para o PCdoB. O PCB, por exemplo, regional do Ceará, do estado do Ceará, quase todo ele veio para o PCdoB. O Comitê dos Marítimos, parte veio para o PCdoB. Parte do PTB, alguns militantes do PTB, do Grupo dos 11, do Brizola, do PCB em outros estados, das ligas camponesas, vieram, por conta desse documento, vieram compor o PCdoB. Então, aquele partido reorganizado, diminuto, em 1962, passou a ganhar alguma escala a partir do golpe de 64 por conta da sua avaliação política. Mas isso não dava conta ainda da orientação política que era dada pelo partido depois do golpe. Então, em 1966, foi chamada a Sexta Conferência, a Sexta Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil. Essa conferência teve por documento base de título União dos Brasileiros para livrar o país da crise, da ditadura e da ameaça neocolonialista. Esse documento trazia, numa avaliação da conjuntura internacional, a ofensiva que havia em forças políticas de diversos países contra o neocolonialismo. Por exemplo, própria Cuba e China, que haviam feito suas revoluções em 49 e 59, o Congo, que se libertava da Bélgica, o Vietnã, a Argélia, que se libertava da França, a República Dominicana, a Indonésia, Peru, Camboja, vários países que estavam dando uma virada que mostrava ao Partido Comunista do Brasil e outras forças de esquerda no Brasil e no mundo que a estratégia havia mudado definitivamente nessa metade da década de 1960. Então, um trecho do documento da Sexta Conferência dizia: na atualidade, o destino da Revolução Mundial está intimamente ligado aos embates que ocorrem e que venham a ocorrer nos países dessas regiões. O texto mostra que o golpe militar veio para ficar alguns anos, que havia rasgado a Constituinte de 46, que enfraquecia a soberania nacional, que agravava a situação social, né? Então não veio para dar solução para nada, como eles próprios diziam. Defendia uma frente ampla de diversas forças políticas com o objetivo de derrubar o regime militar, né? Isso era inovador também em relação a outros documentos, táticas e estratégias colocadas pelo Partido Comunista do Brasil. Dava-se a ênfase de que era necessário levantar movimento social que tivesse escala de mobilização, grandes mobilizações, inclusive para fazer a união de várias forças políticas e democráticas do país. Já apontando um formato, inclusive, de guerra popular, no próprio documento da Sexta Conferência. E diz sobre isso o documento: a guerra popular
é o caminho para a emancipação dos povos oprimidos nas novas condições do mundo. É a maneira atual de enfrentar e derrotar os opressores. Não é o caminho clássico da greve geral, política e de insurreição nas cidades, tal como ocorreu na antiga Rússia, mas o da luta armada que paulatinamente vai se estendendo até abarcar a esmagadora maioria do povo. No curso da Guerra Popular, as greves gerais, os levantes, os grandes centros poderão surgir. Não constituirão, no entanto, a sua característica determinante. As suas forças armadas populares, inicialmente débeis, crescem e tornam-se fortes, superiores às do adversário. Então, se coloca a Guerra Popular já como o centro da estratégia do Partido Comunista do Brasil a partir mesmo de 1966. O Estatuto também houve mudanças importantes. Dinéas Aguiar e Carlos Danielli fizeram um projeto de estatuto onde se adequava às regras partidárias, os direitos e os deveres dos militantes às condições que o país estava passando, né? Optaram por um estatuto mais enxuto, né? Que valorizava não só os mecanismos democráticos internos, mas também uma certa diversificação de trabalhos, o trabalho legal e o trabalho clandestino. A conferência aconteceu no estado de São Paulo, com alguns poucos militantes de diversos estados, né, dentro de uma lógica da clandestinidade. E a ditadura militar foi tão severa com os comunistas que em 1966, na sexta conferência, foi o último conclave durante todo o período mais pesado da ditadura. O próximo conclave vai ser a sétima conferência 13 anos depois. Um período de 13 anos nunca teve antes na história do partido, e nem depois, sem nenhum tipo de conferência ou congresso. Então foram momentos de muita dificuldade para o PCdoB. Esses 13 anos foram os anos das longas jornadas, das pesadas e longas jornadas contra a ditadura, da guerrilha do Araguaia e da chacina da Lapa, por exemplo. Abarcou todo esse período. Agora, mesmo não tendo conferências nem congressos nesse período, houve alguns documentos que valeram como se fosse um documento de congresso. São grandes decisões, feitas a partir do Comitê Central, mas que tinham uma elaboração muito profunda sobre a situação política do país e as tarefas do partido. Alguns deles como a política estudantil do Partido Comunista do Brasil de 1968, que orientou os militantes comunistas no movimento estudantil, no momento em que estava o movimento estudantil numa ascensão muito grande, numa centralidade muito grande. Guerra Popular, o caminho da luta armada no Brasil, de 1969, é aquele que dá a lógica, inclusive para a guerrilha do Araguaia e para as lutas nas cidades, enquanto havia a guerrilha do Araguaia também. 50 anos de luta, que foi o documento de 72, sobre o meio século de aniversário do partido, faz um balanço sobre as atividades do partido, bastante crítico, escrito por João Amazonas e, sobretudo, por Maurício Grabois, nas selvas do Araguaia. E um outro documento também, que vale como um documento de congresso, um documento muito importante, que é levar adiante e até o fim a luta contra a ditadura de 1975. Esse documento, ele rompe com a estratégia anterior, a estratégia da luta armada. Então ele coloca no centro, seria possível fazer luta armada ainda, mas coloca no centro da estratégia do PCdoB 3 grandes bandeiras. Que se lutasse por uma constituinte democraticamente eleita, uma Assembleia Nacional Constituinte, o fim dos atos de exceção, aqueles atos institucionais, número 1, 2, 3, 4, 5 e outros, né? E uma anistia ampla, geral e restrita para aqueles banidos que estavam dentro e fora do Brasil. Então, entre outros documentos que abarcaram esses 13 anos. Mas, depois da chacina da Lapa, o Comitê Central chama a 7ª Conferência. Ainda um período muito difícil para o PCdoB, então essa conferência foi feita, uma primeira reunião dela, uma primeira etapa dela foi feita fora do país. Foi feita em Tirana, a capital da Albânia, em 1978. As conclusões dessa conferência foi de que não era possível tornar resoluções, decidir em nome do partido com o punhado ainda pequeno de militantes que estavam ali. Depois da chacina da Lapa, houve
assim, um desligamento muito grande do Comitê Central com vários comitês regionais. Então não se conseguiu abarcar um número grande de militantes e de quadros para que fizessem parte dessa conferência. Então a decisão principal dessa primeira reunião, em 78, da 7ª Conferência, foi chamar uma nova reunião para o ano seguinte, com um número maior de militantes, onde tivesse oriundos da Ação Popular, que havia se incorporado ao PCdoB anos antes, oriundos das lutas, das jornadas contra a ditadura nos estados, e militantes do movimento social que vinha crescendo naquele período. Então, houve, em 79, essa segunda etapa da 7ª Conferência do Partido Comunista do Brasil. Nessa segunda etapa, teve como orientação, decisão mais geral sobre a questão internacional, que se fazia oposição à guerra imperialista em preparação e fazer a propaganda entre as massas de suas transformações, caso não possa ser evitada em guerra de libertação. A 7ª Conferência também decidiu, aprovou um manifesto à nação. E é engraçado isso, é importante isso, porque até então o partido estava muito fechado e fazia documentos para a sua militância, para outras forças políticas, talvez até para a ditadura, mas nunca para a massa, como foi um manifesto à nação. Então o partido se abria em 79 para falar para o povo brasileiro quais eram as suas opiniões. Não é um manifesto grande, é um manifesto curto, mas que trata de questões muito importantes para aquele momento. Por exemplo, na questão nacional, dizer que o Partido Comunista do Brasil defende com firmeza e luta pela conquista de mais ampla liberdade política, prega a união de todos os democratas e patriotas para liquidar o regime arbitrário dos generais. E indica aos trabalhadores e ao povo o verdadeiro caminho para remover as grandes dificuldades que se avolumam no país, construir o seu futuro de progresso, independência e liberdade. Essa é uma linguagem diferente dos outros documentos, porque o público-alvo do documento acaba sendo outro, mais amplo e de trabalhadores. Essa conferência também, essa segunda etapa da conferência, decide por criar entidades juvenis. Então, estaduais, né, em vários estados se criou, a partir de 79, 80, diversas organizações juvenis. Organizações de emancipação da mulher, em vários estados também teve isso. Um jornal de massas, que é a Tribuna da Luta Operária, que começa em 79 e vai ter o seu fim lá em 1988, passa aí quase uma década, como jornal de massa. E ainda se faria um estudo, se aponta como possibilidade, como perspectiva breve, de fazer um estudo mais profundo e uma sistematização sobre os acontecimentos no Araguaia. Então, teria como ponto de partida o documento que se discutia na reunião da Lapa, onde a repressão matou Pedro Pomar, Ângelo Arroio e João Batista Drummond, que é o documento Gloriosa Jornada de Luta, e a partir dele se faria um outro documento, um estudo mais aprofundado e uma sistematização sobre os acontecimentos do Araguaia. Pouco antes da 7ª Conferência, o regime havia derrubado o ato institucional número 5. Meses depois da conferência, foi aprovada a Lei de Anistia. Então a ditadura ia perdendo força, o partido ia ganhando aos poucos espaço para atuar com menos amarras e lutar, mesmo que ainda clandestino e ilegal, para crescer e derrubar a ditadura por forma completa e que se fizesse ainda naquela década uma Assembleia Nacional Constituinte.